Muito bem, chegamos à nossa aula sobre equipamentos. E equipamentos, vocês vão perceber que os jogadores de golfe, eles adoram uma novidade. E a indústria dos equipamentos de golfe é milionária, tá? Mas o que que vocês têm que entender? É que dentro de uma taqueira, vocês vão encontrar vários tacos diferentes, tá? Então, esse daqui é o driver, que é aquele taco maior, que tem uma cabeça bem grande, que é mais utilizado naquela primeira tacada para bater mais longe possível. Depois tem as madeiras, né, ou fairway woods. Depois a gente chega nos ferros e depois a gente vai para os wedges, né, que tem o sun wedge, o pitch wedge, que são tacos para precisão, para sair da banca, para sair do rough, etc. E você tem o putter, que é o taco mais utilizado da bolsa, porque é o taco que, invariavelmente, cada jogador vai bater com ele duas ou três vezes por buraco, que é o taco que vai embocar a bola, que vai realmente dar aquela tacada certeira final. O que vocês têm que entender é que os tacos, eles têm que ser feitos à medida para o jogador, o mais próximo possível do ideal. Por quê? Porque dependendo do tamanho do jogador, tamanho de braço, tamanho de pernas, composição, da força que ele tem, do tamanho da mão, da técnica e qualidade do movimento que ele possui, e principalmente do nível que ele está, ele vai ter tacos mais apropriados e menos apropriados para ele. O que acontece? A maioria das pessoas, elas vão numa loja de golfe nos Estados Unidos ou aqui no Brasil e se encantam por uma marca XPTO, ou querem um taco que seja da cor azul, ou as meninas querem rosa, enfim, vão lá por motivos que são não tão importantes quanto é realmente fazer com que o taco trabalhe para você. Então, existe um serviço que chama de club fitting. Club fitting é um serviço específico realizado por um profissional que precisa estudar muito, precisa estudar muito a física do impacto, realmente assim os materiais, a diferença de aço, ferro, grafite, taco forjado, enfim, porque ele precisa realmente saber indicar qual que é o melhor tipo de equipamento que esse jogador deve comprar. Então, assim, dentro do club fitting, que é um serviço que demora várias horas, não é simplesmente ir na loja e bater com três tacos diferentes e falar, acho que eu gostei desse daqui. Não, o club fitting é um serviço que demora horas, às vezes até dias, e eles vão realmente fabricar um equipamento adaptado para o jogador. Então, eles vão ver desde biotipo, análise do swing, qual que é a velocidade que esse jogador consegue, qual que é a distância. Eles vão testar diferentes combinações. Então, é um pouco também de erro e acerto, né? Tentativa e erro. Eles vão experimentar com lofts diferentes, que é a inclinação, lie angles, comprimento, peso, flexibilidade, várias marcas, vários modelos. E o objetivo é isso, é conseguir chegar no taco que seja mais adequado para o nível do jogador e para o tipo de swing que ele tem. E isso vai fazer uma enorme diferença. Pensa o seguinte: você acabou de tirar a carta. Você acha que seu pai daria na sua mão uma Ferrari para você dirigir? Acabou de sair da autoescola? Óbvio que não, né? Então, quando a gente começa a jogar, o ideal é ter um conjunto de tacos, né, iniciante, que obviamente seja adaptado no peso e na altura, né? Mínimo, é isso? É você comprar um taco que não seja pesado demais para você, ou que não seja leve demais, ou flexível, ou rígido demais, mas que ele tenha o que a gente chama de forgiving. Então, tem tacos que eles são feitos para iniciantes que são mais fáceis de utilizar. Então, você não vai sair andando de Ferrari por aí. Você não vai gastar milionada de dinheiro para conseguir comprar o seu primeiro conjunto de tacos, porque não vale muito a pena. E com o tempo você pode sempre ir trocando esses tacos, você pode ir evoluindo. E é o que o jogador em geral faz. O problema é que nem eu disse, é uma indústria de milhões de dólares. São marcas que estão o tempo todo dizendo que eles lançaram o melhor driver, o melhor ferro, o melhor putter. Então, assim, todo mundo adora uma novidade. O golfe é um esporte que
puxa um pouco para esse consumismo. Então, os jogadores acabam, às vezes, trocando de taco com frequência demais. E o problema disso é que, cada vez que eles trocam de taco, eles precisam se readaptar àqueles tacos. E aí o swing sofre, né? O movimento muda e ele precisa novamente fazer ajustes técnicos. Então, aquilo que era para o bem, às vezes acaba sendo vai ser prejudicial a ele. Então, a recomendação é que o jogador ele encontre um taco que seja perfeito para ele e fique com esse taco. Não precisa ficar mudando todo ano, o tempo todo. E para juvenis, por exemplo, né, que as crianças crescem o tempo todo, a recomendação é que a troca de tacos seja feita em, assim, possivelmente, assim, dentro do possível, realmente, pelo menos a cada 2 anos, porque a criança cresce muito rápido e ele precisa ter um taco que seja adaptado ao seu tamanho. Tá? Então, acontece muito às vezes que criança iniciante, o pai não quer gastar dinheiro com taco, porque não sabe se a criança vai engatar no golfe ou não, e resolve pegar um taco de adulto e cortar, né? Manda cortar e encaixa ali a cabeça e pronto, vai jogar. Só que aquele taco é pesado demais, é rígido demais para a criança e isso pode provocar lesões. Com as mulheres e com os seniors a mesma coisa. Tacos muito rígidos, muito pesados, vão criar compensações no swing, é, e vão dificultar a produção de velocidade do jogador e a qualidade técnica. Então, aquela pessoa que está aprendendo a jogar, se tiver um taco que for assim completamente ruim para o seu biotipo e para o seu tipo de jogo, vai ter uma grande dificuldade de conseguir se adaptar e conseguir ter sucesso. E isso pode acabar não só provocando lesões, mas desistências. Qual que é a diferença, basicamente, dos tacos? Então, se vocês reparam aqui, ó, deixa eu pegar meu laser. Os tacos, eles variam os ferros aqui em inclinação. Então, assim, o ferro 9 ele tem o loft, né? Ele é muito mais inclinado do que um ferro 3. O que que isso vai fazer? O ferro 9 ele vai lançar a bola, então o ângulo de lançamento dessa bola vai ser muito mais alto do que um ferro 5 ou um ferro 3. Então, quando a bola voa mais alto, ela às vezes ela vai perder distância muitas vezes. Então, o que que a gente quer? Quando a gente quer distância, a gente quer que a bola voe um pouco mais baixa, mas ela percorra mais distância, ela tenha mais velocidade. Qual que é o taco que faz isso? É o driver. Então, se a gente volta aqui na primeira imagem, é esse taco aqui. O driver é o que realmente vai ter essa distância grande, né? Porque ele tem menor grau de loft. Logo em seguida vem as madeiras, então é o taco que se usaria também no tee de saída em par 4, par 5, dependendo. Depois vem os ferros, então a partir da madeira o loft vai aumentando, então já é um taco que é utilizado para tacadas um pouco mais precisas, porque o driver, por exemplo, o grande problema dele é que, como a cara dele não é reta completamente, é um pouco convexa, então, quando você sai um pouco do sweet spot, né, que é o centro do taco, quando você sai dele, a cabeça do taco vai ter um movimento, isso vai gerar um spin na bola que a gente não quer e vai afetar muito a qualidade da tacada. Então, a bola vai criar curvaturas exageradas e é muito mais difícil de controlar. Então, o driver é um taco assim que realmente ele dá muito mais distância, mas ele é mais difícil de ser controlado. A maioria dos jogadores eles vão dizer para você: "Ai, a minha maior dificuldade é com o driver". Todo mundo tem dificuldade com o driver por isso, porque você precisa ser muito preciso para ter eficiência, ok? Então depois a gente vai para os wedges, né? Que eles são ferros também, só que eles são muito mais inclinados e aí é realmente para ter uma tacada que seja alta e curta. Então o objetivo é tacadas de precisão, approaches. Então a entrada no green é quando você quer que a bola suba, puf, e morra ali no green e não role para frente. Porque quanto mais rasa ela for, mais ela vai rolar também. Então a gente quer uma bola alta, puf, e que vá aterrissar e ficar parada. Esses são os wedges. E por último é o putter, que é o taco que vai fazer aquele movimento final para embocar.
Coisa que a gente tem que entender dentro dos equipamentos, né? Existem também, assim, bolas, luvas, tees, o bag, sapato de cravo. Então, realmente, assim, o início do jogador de golfe, ele precisa comprar muitas coisas, né? Não só são os tacos, mas as bolas no Brasil também são caras. Luvas, a gente tem alguns fabricantes nacionais já, mas é um equipamento que, em relativo com outros esportes, ele é um pouco caro mesmo. E bola de golfe, por exemplo, se perde. Ela vai estragando, então você precisa trocar. Não dá para ficar jogando muito tempo com a mesma bola, porque o voo dela vai ser afetado. Os tizinhos é uma coisa barata. Ti é esse apoio que a gente coloca a bola para ela ficar elevada da grama para bater com driver e madeira. Então, todas essas coisas são importantes, o jogador precisa ter. Lembrando que dentro da bolsa de golfe ele só pode ter 14 tacos no máximo, tá? Então, isso é por regra. Ele pode sofrer penalidades se ele tiver tacos a mais. Uma coisa que é importante saber também, o sapato com cravo, se você não estiver com um sapato específico para golfe, tem muito campo de golfe que não vai deixar você jogar. Então, isso é importante saber. Se algum dia vocês forem fazer aula ou forem entrar no campo, saber que em alguns lugares, talvez eles não permitam que você jogue sem sapato específico.